Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o grande Pentecostes que está para acontecer. Está para acontecer um grande Pentecostes que também é conhecido como o aviso ou despertar de consciências e que muito pouco se é falado, muito pouco se é conhecido. Talvez por se tratar de revelações privadas, talvez por não ser muito creditado, nem acreditado, mas vamos falar um pouco sobre isso aí. Antes eu gostaria de trazer duas passagens, para que a gente comece a despertar, antes de que a gente comece a pensar mal de relações privadas, do que pode acontecer. É bom que a gente tenha em mente isso, né? Amós capítulo 3, versículo 7, vai dizer que Deus sempre revela aos seus profetas o que está para acontecer, o que ele vai fazer. Então, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 20 e versículo 21, vai dizer: não desprezeis as profecias, analisai tudo e retenha o que é bom. Ou seja, imagine na época de Noé. Noé foi um grande profeta antes de que se cumprisse, mas o fato é que quando se cumpriu o dilúvio, não tinha mais o que fazer. Quem escutou, escutou, ou seja, ninguém, somente seus familiares, e o resto foi por água abaixo. Em inúmeras situações que Deus manda avisar, Deus manda, se o povo se arrepende e volta, Deus é misericordioso. Mas há aqueles que desprezam, que zombam, que menosprezam as suas profecias, o que ele alerta que vai fazer. Não tem mais nada que se possa fazer, porque simplesmente acontece e aconteceu. Por exemplo, coronavírus. Aconteceu. Agora não adianta mais ficar falando que vai acontecer. Essa já era. Né? Se teve pessoas que pegaram, que morreram, né? Será que tiveram tempo para se converter? Ou se uma preparação anterior? Não sei. Mas veja que isso não é nada. Esse coronavírus não é nada, isso que nós vamos ver agora. Em especial, quero trazer um sacerdote, um frei, que se chama Michel Rodrigues. Lá dos Estados Unidos, eu acho que mora no Canadá agora. Esse frei, ele é chamado por Nossa Senhora, através de suas mensagens, de apóstolo dos fins dos tempos. A história desse frei é que ele, aos 3 anos de idade, Deus Pai falou com ele, começou a falar com ele. E dos 3 aos 6 anos de idade, ele recebeu toda a doutrina católica, ou praticamente toda, ele foi doutrinado na teologia católica por Deus, pelo próprio Deus. E Deus disse para ele que ele iria se tornar um sacerdote. Assim foi. Hoje é sacerdote, é uma grande missão lá, e a principal missão dele é anunciar o que Deus vai fazer no fim dos tempos. Ele tem uma grande missão nesse período que está por se desenrolar. E o mais interessante, o que mais me despertou na memória, foi que as mensagens que ele traz se relacionam muito bem com as mensagens de Garabandal, que aconteceu na Espanha, no ano de 61 a 65. As mensagens de Garabandal também trazem essa linha de que acontecerá um grande aviso, após esse aviso acontecerá um grande castigo que precede a vinda de Jesus, que precede a vitória do Imaculado Coração de Maria, profetizado em Fátima, e que em Garabandal vem complementar. E também complementa as mensagens de Medjugorje, porque Medjugorje tem 10 segredos, e esses 10 segredos dizem respeito a acontecimentos que estão para se desenrolar num futuro muito próximo, onde é uma série de acontecimentos que trazem castigos, trazem punições, para que os que são de Deus não se percam, ou seja,
o tempo é curto e se Deus der mais tempo à humanidade, para a humanidade ficar indo do jeito que está, nenhuma pessoa na face da Terra vai se salvar. Olha que interessante. Então você perceba, esse sacerdote, após receber algumas mensagens de Deus, ele estava rezando numa capela nos Estados Unidos e pedindo mais tempo a Deus, e foi então que ele escutou uma voz dizendo: não darei mais tempo, porque se der mais tempo, os meus escolhidos vão se perderão. Tamanha é a ação do maligno, tamanha vai ser a opressão do maligno no mundo. E o que diz então essas mensagens desse aviso? Do que se trata? Bom, alguns eventos, né, a gente precisa relacionar aqui. Aparições de Lourdes, lá atrás, em 1878, se não me engano, 79, aparição que foi divulgado, né, a aparição de Enoque, foi no mesmo ano da divulgação da mensagem de Lourdes. A Nossa Senhora aparece em Enoque, na Irlanda, e ela recebe o nome Nossa Senhora do Silêncio, essa imagem que está ao lado aqui. Ela está com os braços estendidos ao céu, e não se tem nenhuma mensagem nessa aparição, simplesmente ela aparece junto com São José ao seu lado, e com São João Evangelista do seu outro lado. São João Evangelista carrega um livro, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui, um livro que ele entende ser a Sagrada Escritura, né, esse sacerdote, né, a Sagrada Escritura. Nossa Senhora estendendo as mãos aos céus e olhando para cima, e São José do lado, com as mãos postas em direção a Nossa Senhora, rezando a Deus. Bom, acontece que esse sacerdote ele teve uma moção para ir até a Irlanda, nessa igreja, né, uma igreja lá, em que tem essas imagens erigidas lá, pois essa aparição, quando Nossa Senhora apareceu, tem essa aparição em Enoque, foram 4 aparições, de aproximadamente 200 pessoas em cada aparição visualizaram essas imagens, sem nenhuma mensagem. Acontece que esse sacerdote, então, ele vai até lá, e ele se coloca a rezar nessa parede onde Nossa Senhora apareceu. Ele vai lá, encosta na parede, e ele tem, então, uma visão mística, ele tem uma conversa mística com Deus, onde Deus revela para ele algumas mensagens. Primeiro São João Evangelista fala com ele, daí depois vem Jesus falando com ele. Se não me engano, a princípio eu acho que é isso. E Nossa Senhora fala com ele também. E aí explica por detalhes o que está para acontecer. Essa visão foi agora, em 2019. Ele foi lá, encostou na parede, foi rezar lá. E quando estava rezando, entrou em êxtase, recebendo essas mensagens de Deus, de Nossa Senhora, enfim. E explica essa relação, então, da própria aparição de Enoque, e relaciona com a aparição, ele relaciona com a aparição de agora, de 1978, de Akita, não é? Onde Nossa Senhora aparece também trazendo umas mensagens muito fortes quanto ao fim dos tempos, quanto ao arrependimento e à penitência. Agora, no final de 2019, novamente a vidente de Akita, ela tem uma mensagem por parte de São Miguel, do anjo São Miguel, onde São Miguel diz para ela que a humanidade precisa se revestir de sacos e fazer penitência, se cobrir de cinza e fazer penitência, porque o tempo já está no fim. Então esse sacerdote, mais ou menos nessa época agora, que vem essa nova mensagem lá da vidente de Akita, ele tem essas mensagens de Deus, e dizendo que o tempo findou, é agora, a purificação está por se desenrolar, Jesus abrirá o 7º selo, que está relatado lá no livro de Apocalipse. E
e então acontecerá esse aviso, o grande aviso, que é um grande Pentecostes a nível mundial, onde todo ser vivente, ou seja, toda pessoa, ela vai ser arrebatada misticamente pelo Espírito Santo, e a ela será mostrado quem ela é. Ela terá uma visão mística de como Deus enxerga ela mesma, né? Como Deus a enxerga. Então, a partir desse Pentecostes a nível mundial, começará a se desenrolar o grande castigo. Então acontecerá o que a gente costuma entender por Terceira Guerra Mundial, acontecerá grandes cataclismas, grandes terremotos nunca vistos na face da Terra, grandes erupções vulcânicas, Bom, tudo isso também é relatado, a natureza começará a gemer, né? Com uma onda crescente de dores e punições ao mundo e ao ser humano. Então, a partir do grande Pentecostes, do aviso, que conhecido como aviso, também é tratado no Garabandal, né? Vai acontecer o aviso, e a partir do aviso tudo se desenrolará. A cada pessoa, cada ser humano, se ela é de Deus, se ela tende para Deus, se ela se converter verdadeiramente, for por Deus, ela vai ser mais de Deus. E quem tende por outro lado, ela vai ser mais do inimigo. Então vai acontecer uma grande ruptura no mundo e vai acontecer uma grande perseguição contra os cristãos. Ou seja, da mesma forma que Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, passou pelo Calvário, pela crucificação, a igreja vai passar por uma grande prova, uma grande purificação, onde todos nós seremos provados na fé, né? Se de fato nós vamos aguentar as perseguições e os martírios que irão acontecer. Então, esse período é o que a gente conhece, relaciona lá no Apocalipse aos 7 anos do reinado do Anticristo. Aos 3 anos e meio iniciais, primeiros, se dará então a implantação e o reinado, né, como se fosse o grande líder mundial, o grande Messias, né, o falso Messias, que será o próprio Anticristo, que se sentará na cadeira de Pedro. E segundo esse sacerdote, esse padre, o Frei Michel Rodrigues, os 2 papas que nós temos hoje serão martirizados, e lá então se sentará, entregarão suas vidas, enfim, né, de alguma forma. Ele não chega a falar claramente, né, que serão mortos, mas enfim, dá a entender. E que a partir daí o Anticristo sentará, tomará para si a cadeira de Pedro, e nós ficaremos sem um Papa por um tempo de 3 anos e meio. A partir disso será feita uma nova eleição, um novo Papa será elegido, mas, bom, enfim, se terá ainda o reinado do Anticristo, né? Por 7 anos, onde será um período de desolação na face da Terra. Bom, para desenrolar isso, um dos grandes sinais que esse padre, que ele fala através dessas mensagens, ele deixa claro que Deus revelou para ele que na Igreja Católica será cometida uma grande abominação. Ou seja, o sacrifício da Sagrada Eucaristia, ele deixará de acontecer, deixará de ser consagrado e passará a ter um novo tipo de sacrifício. Um novo tipo para que se acomode ao ecumenismo, ou seja, à vontade mundana, à vontade das outras religiões, para que se adapte à nova realidade que está sendo demandada pelo mundo, por outras religiões, para que ninguém se sinta ofendido, não sei. Mas algo nesse sentido vai ser implantado
E ali então, nesse momento, quando essa abominação for implantada dentro da Igreja Católica, é que o tempo será suspenso. E nesse momento que se dará então o aviso e o grande castigo se procederá. Bom, é evidente que a gente já pode perceber grandes sinais disso, principalmente quanto à apostasia da fé, né? E esse sacerdote nos recomenda fortemente a que a cada pessoa tenha consigo o catecismo da Igreja Católica de João Paulo II. Um catecismo que nos explica, que nos ensina, que nos norteia qual é a nossa doutrina, qual é a nossa fé, para que a gente não se perca e não aceite trilhar o caminho do anticristo. Porque a conversa vai ser tão forte, mas tão forte, que poucos resistirão às novas doutrinas que serão implantadas. Será algo assim, com uma força tão grande, que muito facilmente nós seremos convencidos, se a gente não estiver muito forte em oração e lendo a nossa doutrina e entendendo a nossa doutrina, a gente vai se deixar guiar por essa nova doutrina que será implantada nesse período do anticristo. E corremos sério risco, então, de nos perder. Bom, tendo dito isso, evidentemente que é bom que a gente compreenda que são revelações privadas, a igreja não aprova, como muitas das revelações privadas não têm aprovado, mas se a gente analisar, na época que Jesus veio ao mundo, Jesus foi anunciado, foi proclamado, veio João Batista, veio um monte de profetas falando de Jesus, e os doutores, aqueles que eram os judeus, que era o povo escolhido dele, renegou Jesus, não é? Queriam que aprovasse, mas os nossos doutores não reconhecem as mensagens desse profeta que está falando, né? E o que aconteceu? Jesus veio e quase ninguém daquelas pessoas realmente aceitaram Jesus. Da mesma forma que aconteceu antigamente, lá com Noé, enfim, é muito, quando somente quem vive no momento, a cada momento, a cada geração, é preciso exercer da fé para agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Então, evidente que cabe a cada um crer ou não, nessas mensagens, profecias. Evidente que pode daqui a pouco não ser nada, enfim. Mas o fato é que nós estamos passando por um momento que desperta muito a nossa atenção. Quem diria há 3, 4 meses atrás que se alguém chegasse e dissesse, olha, não vai mais ter missa, vai chegar um momento que a missa vai ser suspensa no mundo inteiro. Gente, era impossível. Era impossível. De repente, do dia para a noite, praticamente, a missa foi parada por causa de um vírus. As confissões foram paradas por causa de um vírus. Ninguém imaginava isso. Eu acompanho as profecias de vários profetas ao redor do mundo há muito tempo, desde 2012, 2013. Olha que eu já li mais de milhares de profecias, milhares de mensagens. Olha, vou dizer para você, e com todas as letras vos afirmo que eu já vi sobre isso, já li sobre isso, sobre ao Cristo ia ser suspenso. Não esperava que fosse assim, através de um vírus, enfim. Não sei, sinceramente, não sei se vai voltar. Tomara que volte agora, dia 20, prolongaram mais agora até dia 20 de maio. Não sei se já tem um plano para se substituir, não sei de nada. Mas a gente não pode esperar, não pode mais desprezar nada, Por isso que esse é um chamado especial. Nós precisamos despertar da sonolência espiritual com a máxima urgência, Em especial, amanhã eu quero falar sobre a revelação desse segredo que eu tenho falado já há uma semana. Que se a gente tiver esse conhecimento de fato, nos aprofundarmos nesse segredo que eu vou falar amanhã, se de fato a gente
buscar isso, nada disso vai. Vamos passar, vamos mais, nós teremos certeza de que a gente não vai perder a fé. Olha que vai ser tremendo. Olha, a gente não sabe o que está acontecendo no mundo hoje, não sabe de onde vem esse vírus, não sabe para onde vai, não sabe se vai vir uma vacina. Já estão falando de um tal de ID 2020 que vem lá dos Estados Unidos, que é lá do Bill Gates, né? Ele tem um centro de pesquisa que ele investe bilhões de dólares lá e diz que estão desenvolvendo um tipo de vacina que é um adesivo que gruda na pele, né? E esse adesivo ele contém uma marca, como se fosse um código de barras, né? Um código de barras não, como se fosse um QR Code. E ele penetra com microagulhas. Olha só como é que é a tecnologia dessa vacina. A ID 2020, depois você pesquisa sobre isso. Ela penetra na pele com microagulhas e fica ali por 5 anos na sua pele, interferindo para você ficar imunizado com esse QR Code. E o mais interessante é que esse QR Code já está implantado na China. Ninguém sai mais na China, na rua, sem ter um celular com o QR Code ali no celular. E agora vem o Bill Gates lá com a sua fundação em prol da saúde, dizendo que tem esse ID 2020 que vai implantar na pele e tem exatamente formado um QR Code que vai fazer uma tatuagem, né? E lá, se a gente volta então e lê o Apocalipse, diz assim: ninguém poderá comprar nem vender se não for pela marca da besta, se não tiver a marca da besta, que a marca da besta será implantada na testa ou na mão direita, né? Então veja que parece teoria da conspiração, parece teoria, não é, está acontecendo, a ciência ou falsa ciência, ou a ciência do anticristo está desenvolvendo isso, já está desenvolvido, já está esperando uma oportunidade de ser implantada, ou seja, ou talvez essa oportunidade foi criada por eles mesmos, né, pelo próprio servos do anticristo, a gente não sabe, né? Então prestem muita atenção, nenhuma profecia deve ser desprezada, vamos acordar porque está para acontecer algo muito grande no mundo, né? Deus tem avisado, Deus tem mandado profetas, tem mandado mensagem, mandado sua mãe, Nossa Senhora tem vindo em Fátima, tem vindo em Garabandal, tem vindo até mesmo aqui no Brasil, tem vindo em Medjugorje agora, falando sobre isso, falando em Medjugorje, inclusive, disse, para complementar mais ainda essa ideia que disse em Medjugorje, que esta aparição de Medjugorje é a última, assim que findado a aparição de Medjugorje, não haverá mais aparição de Nossa Senhora na face da terra. Vocês têm noção do que é isso? Nossa Senhora vem há séculos aparecendo para nos ajudar, para nos ensinar. Então, está para acontecer algo muito grande. Segundo o retorno de Jesus está às portas. E Ele tem nos avisado. Bom, por hoje é isso. Que o Espírito Santo possa te abençoar, iluminar. Eu ainda pretendo falar um pouco mais sobre o aviso, fazer algo especial explicando o que é o aviso de fato, o que será o castigo na visão de Garabandal. Por ora, eu me deparei com esse material desse padre sacerdote. Achei muito interessante porque complementa uma série de estudos, pesquisas, série de leituras que eu já realizei e tudo parece se fechar com o mesmo conteúdo. E o mais interessante é que esse sacerdote coloca urgência nisso, que é para agora, não é para amanhã, é agora. Tá acontecendo, como se dissesse, é agora, esse ano, vamos acordar, povo. Tá bom? Deus abençoe você, a sua família, a sua vida, que derrame abundantes graças sobre a sua alma, que de fato nós possamos a cada dia nos fortalecer em Deus. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.